O relógio marcava 9 horas da manhã, quando Bianca entrou no prédio da agência de publicidade. Era seu primeiro dia de trabalho, e a ansiedade a consumia desde o momento em que acordara. O escritório era maior do que ela esperava, com paredes de vidro e móveis minimalistas. As risadas dos colegas ao fundo davam a impressão de um ambiente descontraído, mas para Bianca, cada olhar era uma ameaça, cada gesto uma avaliação. Aos 22 anos, ela ainda estava se recuperando da recente morte de sua mãe, uma ex-modelo, cuja vida parecia sempre envolver mistérios e dor. "Você vai adorar aqui, Bianca. Todo mundo é muito amigável", disse Laura, sua supervisora, ao conduzi-la pelo escritório. Bianca apenas assentiu, ainda tentando acalmar os nervos. Durante o almoço, Bianca decidiu explorar o escritório por conta própria. Os corredores silenciosos a faziam sentir como se estivesse em uma galeria de arte moderna. Ao passar pela porta entreaberta da sala do Sr. Félix, seu chefe, algo chamou sua atenção. Lá dentro, ele estava sentado, completamente alheio ao mundo ao seu redor, segurando uma foto antiga. Algo naquela imagem parecia hipnotizá-lo. Bianca hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se da porta e olhou melhor para a foto. Seu coração disparou. "Não pode ser", sussurrou, o sangue gelando em suas veias. A mulher na foto era sua mãe, jovem, vibrante, com o mesmo sorriso que Bianca conhecia tão bem. Reunindo coragem, ela bateu levemente na porta e entrou. "Com licença, Sr. Félix", disse, tentando esconder o tremor em sua voz. "Essa mulher é minha mãe." O Sr. Félix ergueu os olhos, surpreso. "Sua mãe?" Ele olhou novamente para a foto, parecendo absorver a informação. "Bem, eu não fazia ideia. Sua mãe foi uma pessoa muito especial para mim." Bianca sentiu o coração apertar. "O senhor a conhecia bem?" Félix suspirou, colocando a foto cuidadosamente sobre a mesa. "Sim, eu a conhecia. Ela era uma modelo promissora, uma mulher cheia de sonhos. Eu a admirei muito, mas sua vida não foi fácil, especialmente depois que conheceu Ricardo." O nome ecoou na cabeça de Bianca como uma sombra. "Ricardo, quem é ele?" Félix hesitou, mas decidiu continuar. Ricardo era o filho do dono da empresa onde trabalhávamos. Um fotógrafo talentoso, mas muito possessivo. Ele a controlava, Bianca. Eu tentei ajudá-la, mas sua mãe estava presa em um ciclo de sofrimento. Bianca sentiu uma onda de emoções se formando em seu peito. Raiva, confusão, dor. "Ela nunca me falou sobre isso", sussurrou, quase para si mesma. Félix a olhou com uma mistura de compaixão e tristeza. Sua mãe era forte, mas também orgulhosa. Ela não gostava de mostrar suas fraquezas, especialmente para aqueles que amava, e ela te amava profundamente. Bianca mal conseguia processar as informações. A imagem que ela tinha de sua mãe estava mudando a cada nova palavra que saía da boca do Sr. Félix. "Eu preciso saber mais, sobre ela, sobre Ricardo, sobre tudo." Félix assentiu lentamente. "Eu te ajudarei no que puder, Bianca. Sua mãe merece ser lembrada pelo que ela realmente foi, não pelo que Ricardo a fez parecer." Bianca se despediu, ainda atordoada com tudo o que ouvira. Enquanto caminhava de volta para sua mesa, sua mente estava a mil. Quem era sua mãe, de verdade? E por que ela havia escondido tanto de sua vida? Bianca sabia que a partir daquele momento não conseguiria descansar até descobrir toda a verdade. Ao chegar em casa naquela noite, sentou-se em sua cama e abriu uma antiga caixa de recordações que pertencia à sua mãe. Entre fotos e bilhetes antigos encontrou o diário dela. A última vez que olhara para aquele diário fora no dia em que sua mãe morreu. Ao abri-lo, uma frase saltou aos seus olhos. "Estrela brilhante, você sempre ilumina o meu caminho, mesmo nas noites mais escuras." Bianca franziu a testa. O apelido parecia íntimo, carinhoso. Certamente era uma referência ao seu pai, que sempre foi um suporte silencioso na vida de ambas, apesar de sua ausência nos últimos tempos. Ainda assim, havia algo naquele apelido que a incomodava. Uma sensação de que havia mais por trás daquelas palavras do que ela conseguia ver naquele momento. Com o coração ainda acelerado, Bianca fechou o diário e olhou pela janela de seu quarto, perdida em pensamentos. As revelações do Sr. Félix e as palavras enigmáticas de sua mãe a deixaram inquieta. A sensação de que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior não a deixava em paz. Antes de dormir, uma única certeza se formou em sua mente. Ela precisava descobrir a verdade sobre o passado de sua mãe, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos para Bianca. O que o Sr. Félix havia revelado sobre Ricardo não saía de sua mente.
Ela se perguntava como sua mãe, uma mulher tão forte, tão independente, poderia ter sido controlada por um homem que a fez sofrer tanto. Mas a verdade era que ela não conhecia toda a história, e isso a deixava ainda mais inquieta. O que mais sua mãe havia escondido? Determinada a saber mais, Bianca decidiu retornar ao escritório do Sr. Félix. Ela precisava de mais respostas. Naquela tarde, entrou na sala dele sem muita cerimônia. Félix estava ao telefone, mas assim que a viu, sinalizou para que ela entrasse. Ele terminou a ligação rapidamente e seus olhos revelavam que ele sabia o motivo de sua visita. Eu preciso ver mais. Fotos, documentos, qualquer coisa que me ajude a entender o que aconteceu com minha mãe, disse Bianca, tentando manter a voz firme. Félix a observou por um momento, pensativo, e finalmente assentiu. Você merece saber a verdade, Bianca. Venha comigo. Ele a conduziu até um pequeno arquivo no canto da sala e, após procurar entre várias pastas, retirou uma delas. Aqui estão algumas das memórias que consegui guardar sobre sua mãe. Ela era muito especial. Ele entregou a pasta a Bianca, que a abriu imediatamente. Ali dentro havia uma série de fotos e documentos, registros da carreira de modelo de sua mãe e, para sua surpresa, fotos de quando ela já havia começado a trabalhar como fotógrafa. Bianca passou os dedos pelas fotos, sentindo uma conexão intensa com cada imagem. Entre as fotografias, havia uma que a deixou especialmente perturbada. Era uma foto de sua mãe em um evento, rodeada por câmeras e luzes, mas com uma expressão triste, como se estivesse distante de tudo ao seu redor. Ela parecia tão sozinha, sussurrou Bianca. Félix suspirou. A indústria da moda é cruel, Bianca. Sua mãe sofreu muito. Ricardo, ele não a deixava ter espaço. Ele roubava não apenas suas ideias, mas também sua liberdade. Bianca sentiu uma pontada de raiva crescer dentro de si. Como assim roubava suas ideias? Félix hesitou por um instante, mas continuou. Após deixar a carreira de modelo, sua mãe começou a se destacar como fotógrafa. Ela tinha um olhar único, sensível, e seu trabalho rapidamente chamou a atenção. Mas Ricardo, sempre inseguro e possessivo, começou a reivindicar as fotos dela como sendo dele. Ele roubou seu trabalho, seu talento e a deixou impotente. Isso a destruiu por dentro. Bianca apertou os punhos, sentindo uma onda de indignação. Ela nunca me contou nada disso. Eu pensei que minha mãe tivesse abandonado a fotografia porque queria, mas agora sei que ela foi forçada. Félix assentiu. Ela tinha tanto potencial, Bianca. E no fundo, acho que ela ainda acreditava que poderia voltar a brilhar. Mas Ricardo, ele a fez sentir que não havia mais escapatória. Bianca continuou a folhear as fotos, cada uma mais dolorosa que a anterior. Sua mãe, uma mulher forte e talentosa, havia sido traída não apenas emocionalmente, mas também profissionalmente. Aquilo não era apenas um abuso pessoal, era uma destruição de sua alma artística. Por que ela nunca saiu disso? Por que ela ficou com ele? Perguntou Bianca, com a voz carregada de dor. A cada descoberta, a imagem de sua mãe parecia mais complexa e frágil. Às vezes estamos tão presos em nossas próprias inseguranças que não conseguimos ver uma saída, respondeu Félix, sua voz suave e compreensiva. Sua mãe tinha medo de perder tudo o que construiu, de perder você e de que sua carreira jamais se recuperasse. Ricardo fazia acreditar que ela não era nada sem ele. Aquelas palavras ecoaram na mente de Bianca. Seu próprio pai nunca havia mencionado Ricardo, nunca falara sobre os abusos, o controle ou o roubo. Tudo isso estava enterrado no passado, escondido para protegê-la, mas agora ela sabia que precisava cavar fundo. Quando voltou para casa naquela noite, Bianca pegou novamente o diário de sua mãe. Dessa vez com uma determinação diferente. Havia algo que ela ainda não tinha percebido, algo que poderia estar ali, nas entrelinhas. Ao folhear as páginas, encontrou mais uma referência à estrela brilhante. Estrela brilhante, como eu gostaria de ser tão forte quanto você. Minha luz está se apagando, mas a sua sempre me guia. As palavras a tocaram profundamente. O tom era de uma vulnerabilidade que Bianca nunca havia associado à mãe. Ela sempre a vira como uma mulher forte, inquebrável, mas agora via que ela carregava uma tristeza profunda, uma solidão que nunca havia sido revelada. Ainda convencida de que estrela brilhante se referia ao seu pai, Bianca se perguntou por que ele nunca havia falado sobre esse lado da mãe. Talvez ele também estivesse tentando protegê-la. Mas por que manter tanto segredo? E por que aquela expressão carinhosa parecia tão diferente do que ela conhecia da relação deles? Enquanto refletia,
Bianca sentiu que estava se aproximando de algo importante. Algo que mudaria para sempre a forma como via sua mãe e o passado que havia sido cuidadosamente escondido dela. As memórias estavam se revelando aos poucos, como peças de um quebra-cabeça que ela precisaria montar. Ela não sabia exatamente onde essa jornada a levaria, mas uma coisa era certa. Sua busca por respostas estava apenas começando. A cada nova descoberta, Bianca sentia a dor aumentar. Ricardo não era apenas uma sombra do passado de sua mãe, ele havia destruído a vida dela em muitos níveis. Havia uma raiva crescente em Bianca, uma sensação de impotência, que só poderia ser resolvida de uma maneira. Confrontando-o, ela precisava ouvir da boca dele o que havia feito, precisava encarar o homem que havia roubado a liberdade e o talento de sua mãe. Determinada, Bianca começou a buscar informações sobre o paradeiro de Ricardo. Sabia que ele era um fotógrafo renomado, mas não sabia até que ponto sua influência ainda era forte na indústria. Uma pesquisa rápida revelou que ele possuía uma galeria própria, uma das mais prestigiadas da cidade. Ir até lá seria arriscado, mas Bianca estava pronta para qualquer coisa. Naquela tarde, ela vestiu sua melhor armadura de coragem e foi até a galeria. O local era imponente, com fotografias belíssimas adornando as paredes. Cada uma das imagens parecia perfeita, mas para Bianca, tudo aquilo era uma farsa. Sabia que por trás de algumas daquelas obras estava o verdadeiro talento de sua mãe, enterrado sob o nome de Ricardo. Ao chegar na recepção, ela se apresentou com firmeza. Gostaria de falar com Ricardo. Diga que é sobre minha mãe, Ana. A recepcionista olhou com curiosidade, mas logo ligou para o escritório dele. Poucos minutos depois, Ricardo apareceu. Seus cabelos grisalhos e o terno bem cortado davam a impressão de um homem seguro de si. Mas ao ver Bianca, algo em seus olhos vacilou. Você é a filha de Ana, disse ele, mais como uma constatação do que uma pergunta. Sim, respondeu Bianca mantendo a calma. Precisamos conversar. Ricardo assentiu, percebendo que aquela conversa não seria apenas uma visita amigável. Por aqui, indicou ele, guiando até seu escritório nos fundos da galeria. O ambiente era luxuoso, cheio de prêmios e fotos antigas emolduradas nas paredes. Bianca olhou em volta, sentindo o peso do passado. Sabia que algumas daquelas imagens eram resultado do trabalho de sua mãe, mas não estavam assinadas por ela. Ela se sentou à frente de Ricardo, que a observava com uma mistura de curiosidade e cautela. Então o que você quer saber? Ele começou, tentando manter o controle da situação. Eu sei o que você fez com a minha mãe. Bianca disparou, sem rodeios. Você roubou o trabalho dela. Ela era uma fotógrafa incrível, mas você tomou o crédito por suas fotos e a deixou sem nada. Eu quero saber por quê. Ricardo respirou fundo, cruzando as mãos sobre a mesa. Seus olhos brilharam por um instante e ele finalmente falou. Eu amava sua mãe, Bianca. Amava mais do que qualquer coisa. Mas havia algo nela que eu nunca poderia alcançar. Ela era brilhante, mais talentosa do que eu poderia admitir. E isso me assustava. Bianca sentiu o sangue ferver. Você está me dizendo que destruiu o trabalho da minha mãe porque estava com medo de que ela fosse melhor do que você? Ricardo desviou o olhar, como se estivesse enfrentando um peso que carregava há anos. Sim, eu não soube lidar com isso. O mundo da fotografia é competitivo, e eu sabia que ela tinha algo que eu nunca teria. Então, a única forma de manter o controle foi tomar o que era dela. A confissão deixou Bianca paralisada por um momento. Ela sabia que Ricardo era um homem possessivo e controlador, mas não imaginava que o ciúme profissional havia sido o principal motivo para ele sabotar a carreira de sua mãe. Você arruinou a vida dela, disse Bianca, a voz vacilando de raiva. Ela confiou em você, amou você, e você a destruiu. Ricardo fechou os olhos por um instante, como se tentasse se proteger da dor de suas próprias ações. Eu sei, murmurou ele. Eu tentei compensá-la de várias maneiras, mas nunca consegui. Cada vez que eu olhava para ela, via alguém que eu amava e ao mesmo tempo temia. Eu fui fraco, Bianca. Fraco demais para deixar ela ser o que queria. Bianca se levantou, incapaz de suportar estar no mesmo ambiente que ele por mais tempo. Você não só destruiu o trabalho dela, Ricardo. Você a destruiu como pessoa. Minha mãe morreu sem jamais se sentir livre. Ricardo olhou para ela, o rosto marcado pela culpa. Eu nunca quis isso, mas sei que é verdade. E eu pago por isso todos os dias, com a ausência dela e com as sombras do que fiz. Não passa um dia sem que eu me arrependa.
As palavras dele eram carregadas de arrependimento, mas para Bianca isso não era suficiente. Não apagaria o que sua mãe havia sofrido. Não traria de volta os anos que sua mãe passou presa em um ciclo de controle e roubo. Sem dizer mais nada, Bianca virou as costas e saiu do escritório. Ela não esperava que aquele encontro a trouxesse paz, mas ao menos tinha a verdade. Sabia que Ricardo não era apenas um homem que havia controlado emocionalmente sua mãe, ele era o motivo pelo qual sua mãe nunca teve a chance de brilhar como deveria. Ele havia tomado tudo. Ao sair da galeria, Bianca respirou fundo. A raiva ainda queimava em seu peito, mas agora ela sabia o que precisava fazer. Havia uma maneira de corrigir tudo isso. Ela reivindicaria o legado de sua mãe. A partir daquele momento, sua missão seria restaurar a verdade e garantir que o nome de sua mãe fosse reconhecido como a grande fotógrafa que ela sempre foi. Enquanto caminhava de volta para casa, uma frase do diário da mãe ecoou em sua mente. Às vezes sinto que estou perdendo a esperança, mas sua luz me faz acreditar novamente. Estrela brilhante. Ela ainda não sabia quem era a estrela brilhante, mas sabia que a força de sua mãe ainda estava com ela, guiando-a. Bianca estava pronta para lutar pelo que sua mãe merecia. Bianca voltou para casa com a mente agitada e o coração pesado. As palavras de Ricardo ecoavam em sua cabeça. Cada confissão dele parecia um golpe. Ele havia admitido o que ela temia. Tinha destruído sua mãe. Não apenas emocionalmente, mas profissionalmente, arruinando o que ela mais amava. A ideia de que o talento de sua mãe havia sido usurpado pela inveja a corroía por dentro. Ao abrir a porta de seu apartamento, sentiu-se inundada por uma raiva silenciosa e contida. Mas ao mesmo tempo, uma urgência a dominava. Precisava agir. Precisava reivindicar o legado de sua mãe. Sentou-se em sua mesa, abriu o diário mais uma vez e folheou as páginas com mais cuidado. Sua mãe havia deixado pistas, pequenos fragmentos de sua alma nas palavras escritas. Estrela brilhante, como posso seguir em frente quando tudo ao meu redor parece desmoronar? Só sua luz me mantém firme. Aquela frase, aquele apelido. A cada vez que lia, sentia um aperto no peito. Não poderia ser sobre Ricardo. Sua mãe falava de uma luz, de algo ou alguém que a fazia acreditar. Quem poderia ser? Seu pai? Ele sempre fora uma figura presente, mas nos últimos anos afastara-se, como se tivesse se resignado a um papel secundário. Bianca ligou para o pai naquela noite. Não poderia deixar de confrontá-lo sobre as revelações que estavam emergindo. Quando ele atendeu, sua voz soou distante, mas ao mesmo tempo acolhedora. Oi, filha. Como você está? Perguntou ele. Pai, eu preciso falar com você, começou ela, com uma hesitação crescente. Descobri algumas coisas sobre a mamãe e sobre Ricardo. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro pesado. O que você descobriu, Bianca? Eu fui até a galeria dele. Ele admitiu tudo. Admitiu que roubou o trabalho da mamãe, que a controlou, que fez com que ela sentisse que não poderia ser nada sem ele. Mais um silêncio. Bianca sentia que seu pai estava processando tudo. Eu sabia que Ricardo tinha sido uma influência negativa na vida da sua mãe. Ele finalmente respondeu, a voz carregada de uma tristeza profunda. Mas não sabia até que ponto. Ela nunca me contou toda a verdade, Bianca. Nunca quis que eu carregasse essa culpa. Bianca sentiu o coração apertar. Por que você nunca falou sobre ele? Porque nunca me contou nada. Eu achava que estava protegendo você. Achava que, ao manter você afastada dessa parte do passado, eu poderia te poupar da dor que sua mãe sofreu. Mas vejo agora que isso foi um erro. Você tinha o direito de saber. Ela respirou fundo. Embora ainda sentisse a traição por ter sido mantida no escuro por tanto tempo, começava a entender o lado do pai. Ele havia tentado protegê-la, mesmo que isso tivesse resultado em um vazio de conhecimento sobre o passado. Tem mais uma coisa, Bianca continuou, sua voz vacilando. O nome Estrela Brilhante. Eu o encontrei várias vezes no diário da mamãe. Quem era a Estrela Brilhante? Seu pai ficou em silêncio por tanto tempo que Bianca pensou que a ligação havia caído. Mas então, finalmente, ele respondeu. Eu sempre achei que fosse sobre mim, mas agora não tenho tanta certeza. Sua mãe tinha muitas camadas, Bianca. Camadas que nem eu, nem ninguém, realmente conseguíamos alcançar. As palavras dele a deixaram inquieta. A resposta não a satisfazia. Havia mais ali, ela sabia disso. Mas quem era Estrela Brilhante? O que esse apelido realmente significava? A conversa com o pai a deixou com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, Bianca voltou ao trabalho, mas a concentração parecia impossível.
O Sr. Félix a chamou para uma reunião de rotina, mas assim que ela entrou na sala, percebeu que sua mente estava longe do assunto. Ele a olhou com compreensão e disse, calmamente, ainda pensando na sua mãe, não é? Bianca assentiu, sem conseguir disfarçar. Não consigo parar de pensar. Ricardo me confessou tudo, mas parece que, quanto mais eu descubro, mais confuso eu fico. Há tantas peças faltando, Sr. Félix. Tantas coisas que minha mãe nunca me contou. Félix se inclinou levemente para frente, cruzando as mãos sobre a mesa. Posso te mostrar algo que talvez ajude, disse ele, levantando-se e indo até uma gaveta em sua mesa. De lá, tirou um envelope envelhecido. Eu guardei isso por muitos anos. Não sabia quando seria o momento certo para entregá-lo a você. Bianca olhou para o envelope com curiosidade e uma sensação crescente de ansiedade. Ela o abriu com cuidado, retirando uma carta escrita à mão. Reconheceu a caligrafia de sua mãe imediatamente. A carta era curta, mas o suficiente para fazê-la perder o fôlego. Estrela brilhante, não sei o que seria de mim sem você. Sua luz foi a única coisa que me manteve de pé, quando todo o resto me derrubava. Talvez eu nunca tenha tido coragem de dizer isso, mas te amo, com todo o meu coração. Bianca piscou, tentando entender o que acabara de ler. Aquelas palavras eram de sua mãe, mas o tom era de alguém apaixonado. Sua mãe era apaixonada pela estrela brilhante. Olhou para o Sr. Félix, cujas feições estavam tranquilas, mas seus olhos revelavam uma emoção profunda. Quem era a estrela brilhante, Sr. Félix? Ela perguntou, a voz quase sussurrada, como se temesse a resposta. Félix respirou fundo. Eu nunca quis me colocar entre você e sua mãe, Bianca. Mas a verdade é que, por muitos anos, sua mãe foi alguém muito especial para mim. Eu a amava. E ela sabia disso. Mas nossas vidas tomaram rumos diferentes, e eu nunca quis interferir na felicidade dela. Mesmo quando ela estava com Ricardo, eu tentava ser o apoio que ela precisava. O choque percorreu o corpo de Bianca. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Você era a estrela brilhante? Perguntou, quase sem acreditar. Ele assentiu levemente, os olhos carregados de emoção. Sim, Bianca. Mas o que tínhamos era algo silencioso, algo que nunca se concretizou. Eu a amava, mas sabia que ela precisava seguir seu próprio caminho. Bianca sentiu as lágrimas surgirem nos olhos, mas não eram de tristeza, eram de compreensão. As peças finalmente se encaixavam. Sua mãe havia tido um amor verdadeiro, mesmo que nunca tenha sido completamente revelado. Félix, o homem que esteve ao lado dela nos momentos mais difíceis, era quem havia guiado sua mãe em sua escuridão. A estrela brilhante havia sido ele o tempo todo. Após a revelação de que o Sr. Félix era a verdadeira estrela brilhante na vida de sua mãe, Bianca passou os dias seguintes em uma espécie de torpor emocional. Tudo o que ela achava que sabia sobre a vida de sua mãe estava sendo ressignificado. Ela nunca poderia imaginar que a mãe havia guardado esse amor silencioso, um amor profundo e verdadeiro, que nunca havia sido consumado, mas que a sustentou nos momentos mais difíceis. Bianca olhava para Félix de uma nova forma agora. Ele não era apenas seu chefe, ele havia sido o suporte emocional de sua mãe, o homem que, mesmo à distância, a manteve firme em seus piores dias. Havia uma tristeza em saber que esse amor nunca fora vivido plenamente. Mas ao mesmo tempo, Bianca sentia uma gratidão imensa por Félix ter estado lá para sua mãe quando ela mais precisou. No entanto, havia algo mais que a inquietava: o legado de sua mãe. A carreira de fotógrafa que havia sido roubada por Ricardo, o trabalho que nunca fora reconhecido. Agora, mais do que nunca, Bianca sentia que era seu dever honrar a memória de sua mãe e garantir que o mundo soubesse quem ela realmente era. A oportunidade perfeita estava se aproximando. Um importante concurso de fotografia, um evento que poderia colocar o nome de sua mãe e o dela própria no centro das atenções. Bianca sabia que participar desse concurso não seria fácil. As memórias de sua mãe ainda pesavam em seus ombros, e a pressão de fazer justiça à sua obra era avassaladora. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que essa era a chance de finalmente mostrar ao mundo o verdadeiro talento que sua mãe possuía. Naquela tarde, enquanto estava em seu apartamento, ela se sentou diante de suas câmeras e materiais de fotografia, com o diário da mãe ao lado. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente como um mantra. Estrela brilhante, você sempre será a luz na minha vida, mesmo que eu tenha que caminhar sozinha. Bianca percebeu naquele momento que não estava mais caminhando sozinha. Sua mãe estava com ela, através de suas palavras e de seu trabalho.
E Félix também estava lá, como uma presença constante e silenciosa. Ela não estava sozinha. Decidida, Bianca começou a trabalhar em sua coleção para o concurso. Cada fotografia que ela tirava era uma homenagem à vida de sua mãe. As imagens retratavam não apenas a beleza do mundo, mas também a dor, o sofrimento e, sobretudo, a resiliência. Era como se, através de sua arte, ela estivesse contando a história de sua mãe para o mundo. Cada clique da câmera era uma declaração. Sua mãe merecia ser lembrada. Nos dias que antecederam o concurso, Bianca mergulhou de cabeça no trabalho. Félix, percebendo a intensidade de seus sentimentos, ofereceu todo o apoio que podia. Você tem o talento, Bianca, e agora tem algo mais. A verdade. Use isso, ele disse com um olhar encorajador que a fez sentir que estava no caminho certo. No grande dia, a sala do concurso estava lotada. Fotografias de todos os tipos adornavam as paredes, cada uma contando uma história, cada uma tentativa de capturar algo único e especial. Mas Bianca sabia que a sua coleção era diferente. Ela não estava apenas competindo, estava lutando para restaurar o legado de sua mãe. Quando chegou sua vez de apresentar, Bianca subiu ao palco, nervosa, mas com uma determinação inabalável. Essas fotos, começou ela, a voz ligeiramente trêmula, não são apenas o meu trabalho. Elas são a história da minha mãe. Uma mulher que foi roubada de sua liberdade, mas que nunca perdeu sua luz interior. A sala caiu em um silêncio absoluto. As imagens que ela exibia refletiam a beleza e a dor de sua mãe, uma mulher cuja história havia sido escondida por muito tempo. Minha mãe era uma fotógrafa brilhante, mas seu trabalho foi roubado. Ela foi apagada. Hoje estou aqui para garantir que sua luz brilhe novamente, continuou Bianca, sentindo a emoção subir à superfície. Enquanto ela falava, olhou para a plateia e viu Ricardo. Ele estava lá assistindo em silêncio, com uma expressão indecifrável no rosto. Ver aquele homem, que havia sido responsável por tanto sofrimento, quase fez Bianca vacilar. Mas então seus olhos encontraram os de Félix, sentado na primeira fila. Ele a olhava com orgulho, o mesmo orgulho que provavelmente sentira ao ver sua mãe brilhar, anos atrás. Isso a deu forças. Ao final de sua apresentação, Bianca fez uma pausa e disse com a voz firme: "Minha mãe foi uma estrela brilhante na vida de muitos. E hoje estou aqui para garantir que ela nunca seja esquecida." Aplausos encheram a sala. O som ecoava no espaço, mas Bianca mal conseguia ouvir. Seus olhos estavam fixos em Félix, que se levantou e caminhou em sua direção. Quando ele chegou perto o suficiente, segurou sua mão e disse suavemente: "Você iluminou o caminho dela, Bianca. Assim como ela iluminou o meu." Naquele momento, algo dentro de Bianca se quebrou, mas não de dor. Era como se todas as peças finalmente estivessem no lugar. Ela olhou para Félix e em seus olhos viu o amor que ele sempre sentira por sua mãe. Um amor que agora passava para ela, de maneira silenciosa, mas poderosa. Bianca sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, não de tristeza, mas de realização. Ela finalmente entendia. A estrela brilhante não era apenas um apelido. Era um farol de amor e força que guiou sua mãe, e agora guiava Bianca. Ao sair do palco, ela sabia que o legado de sua mãe estava seguro e que, independentemente do resultado do concurso, ela havia vencido. Bianca deixou o palco com as palmas das mãos suadas e o coração acelerado. Embora a apresentação tivesse sido um sucesso, algo dentro dela ainda estava inquieto. Ela havia exposto o legado de sua mãe para o mundo, desafiado Ricardo e revelado a história que estava enterrada há tanto tempo. Mas a jornada não havia terminado. Naquela noite, enquanto voltava para casa, sentiu-se cercada por um silêncio profundo. O tipo de silêncio que só surge depois de um grande confronto. As palavras de Félix continuavam ressoando em sua mente. "Você iluminou o caminho dela, assim como ela iluminou o meu." Elas trouxeram uma sensação de paz, mas também levantaram uma nova questão. Bianca sabia que o amor entre sua mãe e Félix havia sido profundo, mas nunca havia sido vivido plenamente. E agora ela carregava consigo o fardo desse amor não correspondido, mas também a responsabilidade de continuar o legado artístico de sua mãe. No entanto, não demorou muito para que os desafios surgissem. No dia seguinte, enquanto revisava suas fotografias e se preparava para a fase final do concurso, Bianca recebeu uma ligação inesperada. Era Clara, uma amiga antiga de sua mãe que raramente entrava em contato. "Bianca, querida, precisamos conversar", disse Clara, com uma urgência na voz que deixou Bianca em alerta. "Claro, Clara. Aconteceu alguma coisa?", respondeu Bianca, preocupada. "Sim, não por telefone,
Nos encontramos em meu apartamento, sugeriu Clara, sua voz grave e séria. Bianca sentiu um nó no estômago. Algo parecia errado, mas concordou em se encontrar com Clara naquela mesma tarde. Ao chegar, foi recebida com um abraço apertado, e logo as duas estavam sentadas na sala, com uma tensão pairando no ar. Eu vi sua apresentação no concurso, começou Clara, com um sorriso fraco. Você foi incrível. Sua mãe teria ficado orgulhosa. Bianca sorriu de volta, embora soubesse que Clara estava apenas começando o que parecia ser uma conversa difícil. Obrigada, Clara. Mas o que você queria me dizer? Clara suspirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Eu não sei se você sabe, mas Ricardo, ele nunca aceitou que sua mãe o deixou. Mesmo depois de tudo, ele manteve um controle emocional sobre ela. E eu acho que ele ainda não superou isso, Bianca. Aquelas palavras fizeram o sangue de Bianca gelar. O que você quer dizer com isso? Depois que você confrontou o Ricardo, ele ficou ainda mais instável. Ele pode estar tentando sabotar seu trabalho, assim como fez com sua mãe, disse Clara, a voz carregada de preocupação. Bianca mal conseguia acreditar. Ele ainda está tentando me atingir, depois de tudo que fez? Clara sentiu. Eu ouvi alguns rumores. Ele tem muitos contatos na indústria e sei que ele não gostou de ser exposto. Ele pode tentar interferir no concurso, tentar manchar sua reputação. Bianca sentiu uma onda de indignação subir pelo seu corpo. Ricardo já havia destruído sua mãe e agora queria fazer o mesmo com ela. Não, ela não deixaria isso acontecer. Eu não vou permitir que ele faça isso, Clara, disse Bianca com a voz firme. Eu lutei muito para chegar até aqui. Minha mãe lutou. Eu não vou deixar que ele destrua isso. Clara sentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. Eu só queria que você soubesse, para que esteja preparada. O que você fez no palco foi poderoso, Bianca, mas também colocou você na mira de alguém que não sabe perder. Naquela noite, Bianca sentou-se à frente de seu computador, tentando focar no trabalho. Mas as palavras de Clara continuavam a ecoar em sua mente. A ameaça de Ricardo pairava sobre ela como uma sombra, e agora parecia que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para impedi-la de trazer à tona a verdade sobre sua mãe. Enquanto trabalhava, Bianca abriu novamente o diário de sua mãe. Ela folheava as páginas com cuidado, buscando algum tipo de conforto nas palavras que sua mãe havia deixado para trás. Até que encontrou uma nova entrada, uma que nunca tinha lido antes. Estrela brilhante, se um dia eu conseguir, não serei mais prisioneira de minhas próprias inseguranças. Quero ser livre, mas não sei se tenho forças. Bianca respirou fundo. As palavras de sua mãe a atingiram com força. Aquele desejo de liberdade, de se libertar das correntes que Ricardo havia colocado sobre ela, era algo que ainda perseguia, mesmo após sua morte. E agora Bianca sentia que estava lutando a mesma batalha, tentando se libertar da sombra de Ricardo e reivindicar a verdade. No dia seguinte, Bianca voltou ao concurso, determinada a continuar lutando. Mas assim que chegou, notou algo estranho. As fotos que havia preparado para a fase final não estavam onde deveriam estar. Seu trabalho parecia ter sido mexido, as imagens estavam fora de ordem, e algumas delas haviam desaparecido. Seu coração disparou. Tudo o que Clara havia dito estava se confirmando. Ricardo estava tentando sabotá-la. Imediatamente, Bianca procurou o responsável pelo concurso e informou sobre o que havia acontecido. A organização prometeu investigar, mas Bianca sabia que teria que ser mais cautelosa dali em diante. Ela não podia baixar a guarda. Enquanto aguardava, sentiu uma mão suave em seu ombro. Era Félix, que estava lá para apoiá-la. Eu ouvi o que aconteceu, disse ele, com uma expressão séria. Não se preocupe, Bianca. A verdade vai prevalecer. Você está lutando por algo maior, e sua mãe estaria orgulhosa de você. Bianca sentiu, embora a angústia ainda estivesse presente. Ela não deixaria que Ricardo a derrubasse, mas sabia que os próximos dias seriam desafiadores. Estava lutando não apenas por si mesma, mas pelo legado de sua mãe, e isso fazia com que cada movimento fosse ainda mais importante. Com Félix ao seu lado, e as palavras de sua mãe ecoando em sua mente, Bianca sabia que por mais que Ricardo tentasse, ele nunca conseguiria apagar a luz que ela e sua mãe carregavam. Os dias que se seguiram ao incidente no concurso foram um verdadeiro teste de resistência para Bianca. Ela sabia que Ricardo estava por trás da sabotagem, mas provar isso era outra história. A organização do concurso garantiu que investigaria o ocorrido, mas as fotos que haviam desaparecido não foram recuperadas.
Bianca teve que apresentar o que restou de sua coleção. Apesar de tudo, suas imagens ainda falavam com força e emoção, mas ela sabia que algo importante havia sido perdido. Félix permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, como uma rocha de apoio. Ele entendia a profundidade da luta de Bianca, porque ele próprio havia testemunhado os abusos e manipulações de Ricardo no passado. Enquanto ela tentava manter a calma e se concentrar na fase final do concurso, Félix a incentivava a não desistir. Bianca, não importa o que Ricardo faça, ele nunca conseguirá apagar a verdade, disse Félix, em um de seus momentos de consolo. Você e sua mãe são muito mais fortes do que ele jamais poderia imaginar. Apesar das palavras de encorajamento de Félix, Bianca sabia que havia algo mais a descobrir. A sabotagem do concurso era apenas um reflexo da raiva de Ricardo por ter sido exposto, mas Bianca sentia que havia mais segredos enterrados no passado de sua mãe. Ela sentia que ainda não conhecia toda a verdade. Foi então que Clara entrou em contato novamente. Dessa vez, sua voz soava ainda mais urgente. Bianca, eu descobri algo, disse Clara. Temos que nos encontrar. É sobre sua mãe e sobre Ricardo. A ansiedade cresceu dentro de Bianca. Ela já havia descoberto tanto, mas Clara parecia insinuar que havia algo mais. Algo que poderia mudar ainda mais sua percepção sobre o passado. Ao chegar ao apartamento de Clara, Bianca foi recebida com a expressão séria e preocupada da amiga de sua mãe. Clara não perdeu tempo, entregando-lhe o envelope antigo. Eu encontrei isso entre as coisas da sua mãe. Eu não sabia que estava lá até agora. Bianca abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta endereçada a Ricardo. Seu coração disparou. Ela sabia que estava prestes a ler algo que poderia mudar tudo. Ricardo, começou a carta. Eu escrevo isso com o coração pesado. Durante muito tempo, tentei me convencer de que nosso amor era real, que você realmente se importava comigo e com meu trabalho. Mas a verdade é que, durante todo esse tempo, você só me viu como algo que podia controlar. Você me roubou, Ricardo. Roubou minha liberdade, minha voz e, pior ainda, meu trabalho. Eu tentei te amar. Tentei fazer com que nosso relacionamento funcionasse, mas agora vejo que você nunca me amou de verdade. Você só amava o controle que tinha sobre mim. Bianca engoliu em seco, sentindo a dor daquelas palavras como se fossem suas. A carta continuava. Eu tenho algo a confessar. Durante todo esse tempo, meu coração sempre pertenceu a outra pessoa. Alguém que viu quem eu realmente era, alguém que me amou pelo que sou e não pelo que poderia controlar. Félix sempre foi a minha estrela brilhante, e agora percebo que fui tola em não seguir meu coração desde o início. Bianca ficou paralisada, com os olhos fixos nas palavras. A verdade finalmente estava diante dela. Sua mãe havia amado Félix profundamente, mas por alguma razão nunca conseguiu se libertar de Ricardo. Ela estava presa em um ciclo de dor e controle, mesmo sabendo que o amor verdadeiro estava sempre ao seu alcance. Clara observava em silêncio enquanto Bianca absorvia a revelação. Sua mãe queria deixar Ricardo, Bianca. Ela queria estar com Félix, mas nunca conseguiu. Talvez por medo, talvez por culpa, mas ela sabia onde estava o amor verdadeiro. Bianca sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto. Aquelas palavras de sua mãe finalmente completavam o quebra-cabeça. Agora ela entendia porque Félix havia sido uma presença tão constante, tão importante. Ele havia sido o grande amor de sua mãe, mesmo que eles nunca tivessem ficado juntos. Mas o que mais a abalava era o fato de que sua mãe, apesar de amar Félix, havia se sentido presa ao relacionamento tóxico com Ricardo. A dor daquela verdade pesava em seu peito, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma clareza que nunca havia sentido antes. Clara, por que minha mãe nunca me contou isso? Perguntou Bianca, a voz fraca. Clara balançou a cabeça, com tristeza no olhar. Eu acho que ela queria te proteger. Sua mãe carregava muita culpa, Bianca. Ela sentia que tinha feito escolhas erradas e que isso te afetaria. Talvez ela achasse que, ao manter tudo isso em segredo, poderia evitar que você passasse pela mesma dor. Bianca compreendeu. Sua mãe havia tentado protegê-la de tudo isso, da complexidade de suas emoções, de suas escolhas erradas. Mas agora, Bianca sabia que ela precisava fazer justiça a essa verdade. Sua mãe havia sido uma mulher forte, mas também uma mulher que sofreu por suas escolhas e pelas circunstâncias que a cercaram. Quando saiu do apartamento de Clara, sentiu-se estranhamente leve. Era como se finalmente todas as peças estivessem no lugar. Agora, ela sabia exatamente o que precisava fazer.
O legado de sua mãe não era apenas sua arte roubada, mas também sua luta interna, sua batalha por liberdade e por amor. Ao chegar em casa, Bianca sentou-se diante de suas câmeras mais uma vez. Ela sabia que as próximas fotografias que tiraria seriam diferentes. Não eram apenas sobre sua mãe. Eram sobre a verdade que ela finalmente havia descoberto. Sobre o amor que transcendeu o controle e a dor. No dia seguinte, antes da fase final do concurso, Félix encontrou Bianca. Ele a olhou com uma expressão suave, como se soubesse que algo havia mudado dentro dela. Eu descobri tudo, Félix, disse Bianca, entregando a carta que encontrara. Félix leu em silêncio, e quando terminou, seus olhos estavam cheios de emoção. Ela te amava, Félix. Sempre te amou, completou Bianca. Félix fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. Quando os abriu novamente, sorriu, um sorriso carregado de melancolia e gratidão. E eu sempre amei, respondeu ele com a voz baixa. Mas agora, vejo que ela nunca se foi. Ela está em você, Bianca. E é isso que me traz paz. Bianca sorriu de volta, sentindo-se finalmente em paz com o passado, pronta para encarar o futuro. No dia da fase final do concurso, Bianca acordou com uma calma estranha. Tudo o que ela havia descoberto nos últimos meses culminava naquele momento. A dor, a raiva, as revelações. Cada peça do quebra-cabeça finalmente estava completa. Sua mãe havia sido uma mulher forte, mas também cheia de cicatrizes emocionais. Ricardo, com seu controle, havia destruído de várias maneiras, mas o amor de Félix sempre a sustentou, mesmo que à distância. Bianca sentia o peso de tudo isso sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo havia uma leveza em seu coração. Finalmente, ela compreendia plenamente quem sua mãe era. E mais importante, sabia o que precisava fazer para honrar seu legado. Ao chegar ao local do concurso, Bianca foi recebida com olhares curiosos. A tensão ainda estava no ar, principalmente depois dos eventos anteriores, com a sabotagem de seu trabalho. Mas ela estava pronta para enfrentar tudo isso de cabeça erguida. Dessa vez, nada poderia detê-la. Félix estava lá, como sempre. Ele a abraçou antes da apresentação, seus olhos transmitindo a tranquilidade que ela tanto precisava. Você está pronta, Bianca? Eu acredito em você. Ela sorriu para ele, sentindo o calor do apoio incondicional. Obrigada, Félix, por tudo. Bianca subiu ao palco pela última vez, sentindo o peso de cada passo. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas, mas sua voz estava firme. Ao olhar para o público, ela viu rostos familiares, amigos, conhecidos e, claro, Ricardo, sentado ao fundo com uma expressão neutra. Ele não havia desistido. Estava ali ainda tentando impor sua presença, mas Bianca não se deixaria abalar. Hoje eu trago mais do que fotografias, começou Bianca, a voz clara. Eu trago a história da minha mãe. Uma história que foi silenciada por muito tempo, mas que merece ser contada. As luzes se apagaram e as imagens começaram a ser exibidas. As fotografias de Bianca retratavam não apenas a beleza da vida, mas também a dor e a luta por liberdade. Cada imagem era um reflexo da batalha de sua mãe, da luz que ela ainda carregava, mesmo quando tudo ao redor parecia estar em escuridão. Minha mãe foi uma grande fotógrafa, mas seu trabalho foi roubado, sua voz foi silenciada. E por muito tempo, seu legado foi escondido. Hoje estou aqui para garantir que isso nunca mais aconteça. Bianca parou por um momento, deixando as palavras ecoarem pela sala silenciosa. Os olhos da plateia estavam fixos nela, absorvendo cada palavra, cada imagem. Minha mãe foi uma estrela brilhante. Não apenas para mim, mas para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. E hoje eu honro essa luz. Hoje eu reivindico seu lugar na história. Quando a apresentação terminou, houve um silêncio profundo na sala. Bianca ficou ali, esperando a reação do público. E então, os aplausos começaram, tímidos no início, mas logo se transformando em uma ovação de pé. A emoção a dominou, mas ela se manteve firme, sabendo que havia cumprido sua missão. Ricardo, ao fundo, permaneceu sentado, observando em silêncio. Bianca percebeu que pela primeira vez ele parecia derrotado. Talvez não pelo concurso, mas pelo peso da verdade que agora era impossível ignorar. Ele havia perdido, e sabia disso. Após a apresentação, enquanto os jurados deliberavam, Félix se aproximou de Bianca. Você foi incrível, disse ele, com um sorriso orgulhoso. Sua mãe teria ficado tão orgulhosa de você. Bianca olhou para Félix, sentindo um aperto no peito. A presença dele em sua vida agora fazia tanto sentido quanto o amor que ele sentira por sua mãe. Ele havia sido a âncora que a manteve conectada à verdade, o apoio silencioso e constante que ela precisava.
Ela sempre foi minha estrela brilhante, disse Bianca com lágrimas nos olhos. E agora eu sei que ela sempre será. Félix abraçou com força e por um momento tudo parecia em paz. A dor e a luta ainda estavam ali, mas agora havia uma sensação de conclusão, de que o legado de sua mãe estava finalmente seguro. Momentos depois, os jurados retornaram ao palco para anunciar os vencedores. O coração de Bianca acelerou, mas dessa vez não era o prêmio que importava. Ela já havia vencido de outras maneiras, conquistando algo muito mais importante: a verdade. Quando anunciaram seu nome como vencedora do concurso, a sala explodiu em aplausos. Bianca subiu ao palco novamente, desta vez com uma sensação de vitória diferente. Não era apenas sobre ela. Era sobre sua mãe, sobre Félix e sobre a luta que todos eles enfrentaram ao longo dos anos. Ao aceitar o prêmio, Bianca se virou para o público e, antes de encerrar, disse: "Este prêmio não é apenas meu. Ele é da minha mãe, Ana, uma mulher forte, uma fotógrafa brilhante e a verdadeira vencedora desta história." Depois da cerimônia, Bianca sentiu um alívio que nunca havia sentido antes. O passado estava finalmente em paz e ela estava pronta para seguir em frente. Ao sair do local do evento, encontrou Félix esperando por ela do lado de fora. "Você fez o que precisava ser feito", disse ele com um sorriso suave. Bianca assentiu. "Sim, e agora estou pronta para viver minha própria história." Félix colocou uma mão gentilmente em seu ombro. "Sua mãe estaria tão orgulhosa de você." Bianca sorriu. "Eu sei, e isso é tudo o que eu sempre quis." Com o coração leve e o legado de sua mãe finalmente restaurado, Bianca seguiu em frente, pronta para continuar sua própria jornada, sabendo que, onde quer que fosse, carregaria a luz de sua mãe, a luz da estrela brilhante, com ela para sempre.